transcende momento, que transcende décadas, por causa que ele continua sendo tão atual naquele tempo quanto hoje. As palavras de Paulo são atuais, as palavras de Jesus são atuais, as palavras dos outros apóstolos vão ser atuais. Tem várias maneiras de falar da cruz de Cristo. Esse é a maneira de Paulo, que ele está falando aqui para pessoas romanas. E ele está falando, mandando essa carta para Roma, usando termos mais complicados, mas quando a gente estuda eles, a gente vê o quanto que a graça é maravilhosa. Porque esse outro termo vai trazer ainda mais ligação ao Antigo Testamento, porque propiciação era uma coisa que eles faziam no Antigo Testamento, que era um sacrifício propiciatório, era uma oferta pelo pecado que satisfazia a ira de Deus. Então Deus estava irado. O que a gente vai fazer agora com essa ira de Deus? Qual que é a ideia que Deus tem? Ele não queria colocar em nós essa ira, porque a gente não ia aguentar. Então ele escolhe o seu próprio filho, e ele tem, acredita, não sei o que aconteceu lá no céu, a gente não tem esses pormenores, vamos dizer assim. Talvez eles conversaram, eles concordaram que Jesus foi 100% obediente nessa terra. Então talvez teve um entendimento entre os dois, que Jesus ia morrer por nós. E no Antigo Testamento tinha uma coisa chamada Dia da Expiação, que o sumo sacerdote ia apresentar o sacrifício e ele espiava, ele pegava o cordeiro e ele espiava pelo sangue dele. Ele derramava o sangue assim, e o sangue dele, do cordeiro, caía como sacrifício a Deus, para que aquele sangue tirasse a ira de Deus das pessoas de Israel e fosse posta naquele cordeiro morto ali nos pés do sacerdote. Então chegou a um ponto que Deus não aguentava mais, era ano após ano, e as ações não mudavam, as coisas não mudavam, e o sacrifício de um cordeiro todo ano não era suficiente para acabar com essa ira que estava anos e anos vindo desde Adão. Então Jesus veio como um sumo sacerdote eterno, não momentâneo, e ele não veio aos atos para oferecer sangue de um cordeiro. Ele não veio no lugar que tem vários lugares, né, do templo no Antigo Testamento. Tinha um lugar santo e um lugar santíssimo, que era onde estava a Arca da Aliança. Então tinha diferentes lugares, lugares de intimidade com Deus naquela época. Mas Jesus, ele veio, ele acabou com tudo isso, porque ele próprio se tornou sacrifício em nosso lugar. E ele não veio diante de Deus cortar a garganta de um cordeiro e derramar o sangue. Ele mesmo se entregou o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. E toda a ira que Deus tinha por nós foi posta em Jesus naquela cruz. E ele foi morto em nosso lugar. O sangue dele pagou as nossas dívidas perante Deus. E Jesus foi entregue como sacrifício para a propiciação. Ele foi a propiciação. O seu próprio sangue foi derramado na cruz. Ele foi a pessoa, o cordeiro na qual a ira de Deus foi posta para tirar de nós. Deus, ele depositou toda a ira em Jesus. Jesus foi morto, e agora, por causa desse sacrifício, a graça abundou entre nós, o amor abundou entre nós. E ele termina ali. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Então ele se tornou justo agora. Deus se tornou justo porque aqueles pecados que estavam anos e anos acumulando, Deus precisava ser justo, Deus precisava aplicar essa ira sobre alguém. Ele aplicou em Jesus, e agora a justiça foi plenamente feita, como um juiz que declara a sentença para o réu de uma vez por todas. E hoje nós temos paz com Deus por causa disso. Hoje nós somos muito amados, porque Deus muito nos amou, Ele nos deu o Cristo em nosso lugar. Tem até aquela palavra que qual que é a prova do amor de Deus por nós? Deus nos amou quando ainda éramos ímpios, pecadores, e assim Ele demonstrou o seu amor por nós, porque Ele nos amou. Mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores, ali no 5:8. E o capítulo 5 de Romanos também é rico, porque ele começa falando que nós temos paz com Deus, porque nós somos justificados pela fé em Cristo Jesus. E a gente entende, quando a gente entende isso,
é uma maravilha em nosso coração, porque hoje nós somos amados, hoje nós somos salvos, e hoje a cruz de Cristo nos traz eterna paz e eterna graça. Não precisa renovar ano a ano o sacrifício. Hoje Jesus foi nosso sacrifício eterno em Cristo Jesus. E nós continuamos na presença de Deus até que finalmente tudo isso aqui acabe. Que a gente comece a eternidade com Ele. Porque aqueles que antes eram inimigos de Deus agora são amigos dele, por causa que nós fomos reconciliados com Deus. E os pecadores, antes, as pessoas que nós éramos, as pessoas que Paulo era, antes a gente corria segundo o que a gente achava mais importante nessa terra. A gente corria porque era melhor para nós, porque a gente não se importava com os outros, a gente corria e a gente queria cada vez mais o que era melhor para nós. Não importava se a gente pecava ou não, a gente queria o melhor para nós. Mas agora a cruz é apresentada a nós. E hoje nós não escolhemos mais o que é melhor para nós. Hoje nós escolhemos o que vai agradar a Deus. Todos os dias a gente toma a decisão de agradar a Deus na presença dele. Porque isso é uma mudança contínua. Porque a santificação vai ser só plenamente completa quando Jesus voltar. Até aquele dia, todos os dias a gente vai continuar escolhendo agradar a Deus. A gente tem a oportunidade de pecar, a gente tem a tentação na nossa frente, a gente tem a escolha de pecar ou não, porque a cruz hoje, ela nos oferece essa escolha. Antes a gente precisava pecar, por causa que os nossos intuitos, os nossos pensamentos eram pensamentos maus, mas agora em Cristo Jesus, tudo de bom que nós temos vem dele. Então hoje nós temos a opção de dizer não ao pecado, de não, eu não quero ir a esse lugar, eu não quero fazer essas coisas porque não agrada a Deus. Porque hoje nós encontramos a alegria não nessas coisas, mas em alguém que é maior do que todo esse mundo junto, por causa que Ele nos salvou e Ele nos ofereceu a graça dele. Então, 2 Coríntios 5, ele conta desse ministério da reconciliação, que é esse ministério de Romanos. Eu tive que puxar Romanos por causa que eu acho essas 3 palavrinhas de Romanos, de justificados mediante a graça. Hoje nós somos justos perante Deus. Hoje nós somos redimidos em Cristo Jesus. Cristo pagou o preço pelo seu próprio sangue naquela cruz. E hoje nós fomos... e ele foi o sacrifício pela propiciação. Hoje o nosso pecado foi expiado perante Deus. Hoje o nosso pecado foi apagado, porque Deus aplicou a sua ira, não naquele sangue daquele cordeiro no Antigo Testamento, mas o sangue do seu próprio Filho na cruz. Para que hoje o amor pudesse transbordar em nosso coração diariamente, porque Ele nos ama e Ele fez tudo isso por nós. E a gente nunca vai saber o que passou na cabeça de Deus, quais foram os planos de Deus de fazer tudo isso por pessoas pecadoras, pessoas imerecedoras, pessoas horríveis. E mesmo assim, Ele escolheu nos amar, Ele nos escolheu, Ele entregou seu Filho por nós naquela cruz. As transgressões que estavam no nosso coração, que estavam em nós, foram colocadas sobre aquele que aqui Coríntios fala. Ele não conheceu o pecado, nenhum pecado foi encontrado em sua boca. E da mesma maneira, Deus escolheu usar Ele como um sacrifício de propiciação, um sacrifício que desviasse a ira dele de nós. E hoje... é por isso que Paulo está falando aqui, depois ele contar toda essa história da cruz de Cristo novamente, depois que ele contar tudo, as experiências que ele viveu, porque ele fala, antes eu era pecador. Aqui na 2ª carta de Coríntios, é provavelmente uma 3ª carta, na verdade, porque ele escreveu a 1ª carta e as pessoas não receberam bem a 1ª carta. Os coríntios, eles leram as palavras de Paulo e eles olharam para Paulo de um modo humano. Eles olharam para Paulo e viam um homem que não era rico, um homem que vivia de uma maneira pobre. Ele trabalhava, ele fala que ele montava tenda, se eu não me engano. Então ele trabalhava, mas ele não tinha dinheiro para esbanjar como aqueles outros fariseus tinham. Não, ele vivia de maneira simples. Muitas vezes ele não tinha casa para morar, como ele chegou a falar das provações que ele sofreu por causa do Senhor. Ele era preso de um horário para outro. Então, os coríntios olharam isso e olharam para uns falsos profetas que tinha naquela época que eram ricos. Eles preferiam a riqueza do mundo e não
Paulo. Então eles rejeitaram a palavra de Paulo. E daí fala que Paulo, ele visitou eles novamente ali em 2 Coríntios 2,14, ele fala que ele visitou ele, foi uma visita que trouxesse muita tristeza, porque os coríntios rejeitaram Paulo, rejeitaram a maneira de Paulo de pregar e a autoridade de Paulo, por causa que eles viram só de maneira humana, eles não viram o poder de Deus em Paulo. Eles rejeitaram o ensino e a autoridade de Paulo por causa das grandes perseguições que ele sofria. Ali no 2:1 ele fala, por isso resolvi não fazer outra visita que causasse tristeza, pois se os entristeço, quem me alegrará senão a vocês, a quem tem entristecidos? Então, e no 4 ele continua, pois eu lhes escrevi com grande aflição e angústia de coração e com muitas lágrimas, não para entristecê-los, mas para que soubessem como é profundo meu amor por vocês. Então Paulo está falando aqui, independente de vocês terem aceitado a minha autoridade como apóstolo, independente de vocês terem aceitado o meu ensino, eu continuo amando vocês. E fala, continua a carta de 2 Coríntios, fala ali depois eles pedem cartas de recomendação ali no 2 Coríntios 3, porque eles chegaram a um ponto que eles tinham rejeitado a autoridade de apóstolo, que eles estavam falando assim para Paulo, tá Paulo, cadê essas cartas de... como que ele fala? Essas cartas de recomendação, cadê quem que colocou você como apóstolo, Paulo? Quem te deu autoridade? Sendo que Paulo foi o que fundou a igreja de Coríntios, ele estava virando contra o seu próprio pastor, com o seu próprio fundador. E ele fala, meus coríntios, meus amados, meus queridos, ele fala com toda a paciência que ele tem. E ele fala, eu ainda preciso de cartas, sendo que vocês são as cartas, porque conhecida e lida por todos, por causa que agora esse ministério não é escrito com tinta, mas com o Espírito Santo vivo no coração de vocês. Daí ele fala, daí compara o Antigo Testamento, a Antiga Aliança com a Nova Aliança, e ele fala, se antigamente o ministério ali no 3:9, se era glorioso o ministério que trouxe condenação, quanto mais glorioso será o ministério que produz justificação, porque o que outrora foi glorioso agora não tem mais glória em comparação com a glória insuperável. Então aqui ele está falando, olha, vocês não se importam com cartas de recomendação porque eu fundei essa igreja. Vocês são um testemunho, meu testemunho de que esse evangelho é vivo. Vocês mesmos são a minha carta conhecida e lida por todos, porque ele nos capacitou, ele que me capacitou. Quem me deu autoridade para ser apóstolo? Paulo está falando. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança. Ali no 6 ele fala, ele está falando que ele nos capacitou e hoje nós vivemos por causa dele. Então, ele continua depois no 4, falando um pouquinho de que nós hoje somos tesouros em vasos de barro. Como o vaso de barro, ele em si, ele nem sempre é bonito. Às vezes tem uns que são feitos de mau jeito, que precisam ser quebrados para ser refeitos de novo. O vaso de barro envolve muita habilidade para se fazer, mas ele insiste, coloca-se numa mesa e colocar, sei lá, uma cerâmica bonita do lado, um vidro bonito. O barro não vai se destacar tanto, mas agora se tu colocar esses três lado a lado e colocar diferentes valores nele, o de barro, às vezes, ele pode ter mais valor que os outros, mas ele não aparenta ter mais valor dos outros. Então, ele está falando que vocês são como tesouros em vaso de barro. Por fora, vocês não são muito chamativos, porque não é em vocês que está a glória, é dentro de vocês que está a glória. Porque Deus brilhou no vosso coração e hoje vocês são como tesouros em vaso de barro. Ele continua ali no 4:7. Mas temos esse tesouro, ele fala, esse tesouro da nova aliança, esse tesouro do mistério da reconciliação, como tesouro em vaso de barro, para mostrar que esse poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Então vocês são assim, sutil por fora. Ele não escolheu pessoas com muita inteligência, ele não escolheu pessoas pelo bom falar, ao contrário, ele pegou aqueles quebrados e começou a transformar mediante a palavra, que daí eles se tornaram um pouquinho mais inteligentes, aprenderam a falar mais um pouquinho, mas ainda erram falar, mas eles são hoje salvos, e eles são carimbados com o Espírito Santo da promessa. E Paulo, ele fala tudo isso. Isso é só um contexto da carta aos Coríntios, porque eu acredito que a gente não pode falar apenas de uma coisa sem falar da carta como um todo. Então essa é a mensagem que Paulo estava passando nessa carta.
ele tinha sido rejeitado pelos coríntios, daí fala que ele possivelmente foi aos coríntios, mandou uma segunda carta que acabou sendo perdida, provavelmente, e essa deveria ser a terceira carta, na verdade. Mas aqui ela está, e se ela foi perdida, provavelmente não era importante para nós, porque tudo importante está aqui na Bíblia, que foi sondado pelo Espírito Santo do começo ao fim. Então essa é a nossa segunda carta, e ele está falando aqui agora. E daí eles aceitam finalmente a palavra de Deus e a autoridade de Deus de Paulo aqui. Mas ele está falando isso como um todo, ele está retomando o ministério da cruz, ele está retomando a nova aliança, ele está retomando as cartas de recomendação, tudo para ele concluir depois em vários outros capítulos, outras palavras também que ele vai falar. Mas o mais importante aqui que ele fala, que eu acredito que é uma coisa que eu nunca vi essa falada antes, na verdade, que é esse 6:1 que eu volto falando, que eu achei maravilhoso, porque ele fala agora, como cooperadores de Deus. Agora que vocês são a própria carta de Deus, que Deus escreveu o seu ministério no coração de vocês, não em tábuas como a antiga aliança, agora ele escreveu no coração de vocês, que vocês são filhos da nova aliança em Cristo Jesus, e que pelas suas ações, pelas suas palavras, hoje vocês testificam a vontade de Deus. Da mesma maneira que vocês são assim, vocês são tesouros em vasos de barro, exteriormente ninguém dá nada para vocês. Mas ao abrirem a boca de vocês vai estar tesouros de vida, porque essa é a vontade de Deus. Aleluia. Que vocês não sejam conhecidos por serem vocês. Vocês não devem ser conhecidos por serem vocês, mas vocês devem ser conhecidos por carregar a mensagem de Jesus em vosso coração. Aleluia. E ele continua depois, retomando a mensagem da cruz, e ele conclui os 6 aqui, falando, não, que vocês agora, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus. Então, o que seria receber a graça de Deus em vão? Agora a gente abre um parêntese aqui de continuação, porque eu falei do ministério da graça para explicar o que era graça. Eu expliquei o contexto de 2 Coríntios. E aqui é muito interessante, porque ele fala, não recebam em vão a graça de Deus. E a graça de Deus hoje ela é ofertada para nós e diz muito sobre nós, da maneira que a gente recebe a graça de Deus. Aqui ele está falando que a gente não recebe em vão a graça de Deus. E eu fui atrás, né? O que significava receber em vão a graça de Deus? E daí abri as Bíblias de estudo que eu tenho lá em casa e em volta de mim eu falei, beleza, Senhor, o que é receber em vão? Porque eu fiquei incomodada com isso. Como assim receber em vão? Se Deus hoje nos oferece de graça, então eu achei respostas nisso. Eu achei principalmente 2 respostas, que seria receber essa mensagem da cruz, receber essa graça e primeiramente não viver com a motivação certa e pegar essa graça e viver com motivação errada no sentido que nem fariseus, pessoas que recebem esse evangelho, mas eles recebem esse evangelho para ser aceito por pessoas. Eles recebem esse evangelho para subir nos púlpitos, para serem elogiados, para serem conhecidos, para serem chamados para lugares que eles vão ganhar dinheiro pregando o evangelho. Então, essa é uma maneira de receber em vão a graça de Deus. Não receber a graça de Deus pela graça de Deus, não receber a graça pelo ministério da cruz, mas simplesmente pela estética, vamos dizer, do cristianismo, por ser chamado em lugares que eles vão ser clamados, lugares aqueles que tu chega na porta da igreja. Às vezes tu não vê o nome da igreja, mas às vezes tem uns cartazes de 3 metros de altura. Pastor tal prega hoje sobre libertação e cura. Pessoas que agarram o evangelho, que vivem o evangelho por causa disso, por causa para receber e que o nome dele seja glorificado e não o nome de Cristo. Então, viver de maneira errada e com a motivação errada é viver em vão a graça de Deus. Isso serve para outras motivações. Essa é só de ser conhecido, mas tem a motivação do dinheiro que anda lado a lado também, que é pregar em lugares, cantar louvores, não para Cristo, mas sim que o nome dessa pessoa viesse a crescer e ser conhecido, ganhar dinheiro com isso. Isso a gente vê demais hoje. Pessoas que sacrificam o evangelho, pessoas que detonam a graça de Deus por pregar errado, por viver errado. Eles são aqueles pregadores que Paulo fala a Timóteo, eles vão servir o próprio ego, eles vão querer o que é melhor. Falsos profetas que sobem aqui e falam que não precisa carregar a cruz para viver o evangelho. Não precisa.
mais importante é que você ame uns aos outros e ame a ti em primeiro lugar sempre. Eles vêm, eles pregam isso alegando ser a coisa mais importante do Evangelho, sendo que nós sabemos que não. Eles pregam a Bíblia por partes, eles pegam aquela parte, tudo posso naquele que me fortalece. Mas esquece que Paulo estava não falando das coisas boas, mas na verdade está falando das coisas ruins. Paulo é o maior apóstolo que sofreu, ele fez muito sofrer e depois ele viveu como apóstolo que mais sofreu. Ele fala ali, um dos que mais sofreram, na verdade. E ele fala, tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso passar fome por causa que ele me fortalece. Eu posso ficar sem dormir porque ele me fortalece. Eu posso ficar sem casa, sem dinheiro, sem o que fazer porque ele me fortalece. E eu faço isso em nome dele. Então essa é a mensagem do Evangelho. Não é uma mensagem que vai amansar o nosso ego. Não é uma mensagem que é para nos dar dinheiro. Não é, mas é a mensagem que salva as nossas vidas. É a mensagem que nos dá a vida eterna com Cristo Jesus. Isso é muito melhor, porque pensa comigo, se o Evangelho todo fosse só para dar dinheiro, a gente estaria rico. Essa igreja tem uns 3 andares de altura, assim, ó, linda, maravilhosa, com espelho em todo lado, com luz para todo lado, mas daí todo dia que a gente acordasse, a gente teria que estar se preocupando se a gente é salvo. Todo dia a gente ia vivendo angústia, nosso coração nunca ia viver quieto. Esse dinheiro ia mais nos perturbar do que nos salvar. Todo dia a gente ia acordar, a gente ia pecar e a gente ficaria preocupado se a gente é salvo ou não. Se a gente fizesse uma coisa errada no dia, isso já podia nos condenar, porque a gente vive pelo nosso próprio braço, não pelo braço de Deus. Então Deus, sabendo o nosso coração, sabendo a maneira que a gente pensa, sabendo a maneira que a gente age, Ele decidiu não nos dar dinheiro, mas nos dar a paz que excede todo entendimento no nosso coração, em Cristo Jesus. Para que hoje nós fôssemos amados por Ele, para que hoje nós vivêssemos hoje como salvos e como pessoas redimidas em Cristo Jesus. E o segundo modo que eu achei ainda mais importante é um modo que Paulo já havia falado em Romanos 6, que é, se agora que a gente é salvo, a gente pode pecar livremente, a gente não pode pecar livremente porque a gente é salvo, a gente não vai pecar livremente porque a gente é graça, a gente não vai dizer, eu vivo pela graça, então eu posso fazer o que eu quiser que Deus vai me amar. Não é assim que funciona. A graça não é assim. Se a gente pecar, a graça significa que se a gente pecar, a gente consegue um advogado junto ao Pai, que vai nos perdoar e que vai nos amar, independente do pecado que a gente cometeu, mas apenas se a gente demonstrar o arrependimento verdadeiro e não quiser mais voltar nessa vida de pecado. A Bíblia também vai continuar falando que se a gente hoje vive na luz, os que vivem na luz não vivem na prática do pecado, mas os que estão nas trevas, eles permanecem na prática do pecado. E o dia vai vir que os que estão em trevas chegarão para perto da luz, eles serão condenados pela maneira que eles vivem. Então, não é para vocês receberem em vão a graça de Deus, usando ela como desculpa para pecar. Não, eu posso fazer isso, mas eu estou no Evangelho da Graça, eu posso fazer o que eu quiser. Não. Aleluia. A graça ela é um presente, mas não é para ser esbanjada de maneira errada, não é para ser usada como desculpa, não é para ser usada como defesa. Eu pequei, mas eu vivo pela graça. Não. A graça hoje é ofertada porque nós éramos pessoas que não merecíamos a cruz de Cristo. Nós somos as pessoas que não merecemos a cruz de Cristo, mas a cruz de Cristo aconteceu de maneira independente de nós. E graças a Jesus Cristo, isso é a graça. Não é a gente pecar sem ter condenação, mas que a gente pecou no passado, a gente peca hoje, mas a gente encontra perdão em Cristo Jesus. E hoje a gente tem... e hoje nós não recebemos a condenação do pecado porque Cristo morreu por nós. E hoje, porque Cristo morreu por nós, nós nos arrependemos, nós amamos Ele, nós queremos viver uma nova vida em Cristo. Agora, se a gente pegasse esse Evangelho e pecasse todos os dias, sem se importar e justificasse, a graça vai me salvar, a gente não ia ser salvo, porque a gente não se arrependeu verdadeiramente. Porque o começo, antes mesmo de Cristo morrer, João Batista falou a verdade. Ele fala, arrependam-se e produzam frutos de pessoas dignas. As pessoas que se arrependeram produzam
frutos dignos de arrependimento. E esse é o nosso chamado até hoje. Depois vai continuar o Coríntios falando sobre santificação, ali no 7, se eu não me engano. Então tem muitas outras coisas que a Bíblia nos traz. Era essa palavra que eu queria deixar nessa noite. Falar um pouquinho da cruz de Cristo de novo e falar para os irmãos não desperdiçarem a graça de Deus. Não viverem de maneira com motivação errada, buscando as coisas da terra e esquecendo da eternidade, mas também não esbanjando ela, não pecando e usando ela como desculpa, mas ao contrário, hoje nós nem conseguimos pecar, na verdade. Se a gente pecar, vai ser um acidente, porque se a gente quiser pecar até de propósito, o Espírito Santo vai acusar no nosso coração que a gente está agindo errado. E Deus hoje está de braços abertos ali, ele termina o versículo 2 falando: hoje é o dia da salvação. Hoje as portas estão abertas. Amanhã eu já não sei. Jesus pode voltar agora. E o que a gente faria? Então, eu acho que essa é a grande questão e a grande dúvida que deve estar no nosso coração. Como é que a gente estaria hoje se Cristo voltasse agora? Ainda tem muita coisa para acontecer até Cristo voltar. Mas essa é a questão que deve continuar sempre no nosso coração, de estar prontos para a sua volta. Porque a sua volta se aproxima e a gente deve ser encontrado como filhos justos e redimidos ao lado dele. E eu agradeço a oportunidade. Passo para o pastor David. Graças a Deus. Uma boa noite a todos. Que a paz e a graça do Senhor seja com todos. Amém? Então está aí a palavra do Senhor. Aquele que tem ouvido, ouça, né? Aleluia. Queremos então parabenizar, né, a avó, né, a irmã Cláudia, e a Bisa, né, pelo neto João Miguel, que nasceu saudável, né? Parabéns, né, a avó e a bisavó do João Miguel. Que Deus abençoe, nasceu saudável, né? E está tudo bem com a Gabriela, graças a Deus, né, irmãos? Deus é maravilhoso, né? Só nos resta adorar o Senhor, né, por sua graça, como foi pregado aqui, né, justificado pela fé. Vamos nos colocar em pé. Quero pedir para a missionária Anaí colocar